Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Agenda IDS. Eu sou Patrícia Porto, coordenadora acadêmica do Instituto Dana Simonsen. O Agenda IDS é um evento online que aborda tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito e tecnologia, sempre convidando especialistas no assunto para compartilhar suas experiências. E aqueles que perderem o evento ao vivo poderão acessar o conteúdo gravado que será disponibilizado no site do IDS. E o tema da agenda de hoje trata de patentes e medicamentos manipulados, dando um guia prático sobre essa exceção na lei de patentes, onde nós falaremos sobre os limites, os desafios e controvérsias envolvendo a fabricação, comercialização e o uso de medicamentos manipulados com base em patentes de terceiros. E para debater essa temática, nós convidamos dois profissionais referência em suas áreas de atuação. E sem mais delongas, eu passo a apresentá-las. Temos hoje conosco a Ana Amélia Araripe Montenegro. Bem-vinda, Ana Amélia. A Ana Amélia, ela é gerente sênior de propriedade intelectual da Novo Nordisk para a América Latina. Temos também aqui conosco a Sônia Gu. Bem-vinda, Sônia. Sônia é Obrigada. gerente sênior de assuntos regulatórios da Novo Nordisk. E moderando a mesa, temos o Bernardo Marinho Fontes Alexandre. O Bernardo é engenheiro e advogado, sócio do Dana Simonsen e conselheiro do IDS, do Instituto Dana Simonsen. E eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados por estar aqui conosco hoje e também agradecer a nossa audiência pela participação no nosso evento. E eu já passo a palavra para o nosso moderador Bernardo. Bernardo, o palco é seu. Obrigado, Patrícia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana Amélia. Boa tarde, Sônia. É um prazer e honra receber aqui, como a Patrícia já disse, pessoas desse grosso calibre aqui, a Ana Amélia e a Sônia, para ajudar a gente a conversar sobre esse tema bastante, eu não diria polêmico, mas é um tema que está cada vez mais crescendo, né? Que é uma exceção da lei de patentes, a exceção da farmácia de manipulação, eventuais abusos dessa exceção, que estão tentando talvez se usando essa exceção como um guarda-chuva para evitar a alegação de infração de patente, e também que aí a gente achou também bem interessante, eu estava discutindo esse tema com a Patrícia, de trazer também não só o ponto de vista legal de patente, mas também do ponto de vista regulatório, né? Porque isso também, como tem um comportamento de determinadas formas de manipulação, se isso teria alguma implicância, alguma violação às regras sanitárias da Anvisa, às normas sanitárias. Então a gente pensou em pegar esse time, esse pessoal, a Ana Amélia e a Sônia, com formações, conhecimentos distintos, para trazer um pouco desse conhecimento para a gente poder ter um debate de qualidade aqui sobre esse tema. Ainda mais que o número de ações envolvendo os patentes, formas de manipulação tem aumentado muito, principalmente decorrente desses medicamentos mais que estão, digamos assim, trend, né, mais famosos. Então as formas de manipulação também estão surfando essa onda para poder aproveitar da inovação desenvolvida por empresas inovadoras. E aqui eu tenho um agradecimento mega especial tanto para a Sônia quanto para a Ana Amélia, porque elas facilitaram muito a minha vida de moderador, porque elas se voluntariaram a primeiramente fazer uma apresentação, já é trazer do ponto de vista delas, até para me ajudar depois a fazer as perguntas, ou seja, é praticamente vocês estão tendo uma excelente oportunidade de beber da fonte de duas pessoas que conhecem bastante. Então, a minha vida ficou muito mais fácil aqui. Agradeço muito a Ana Amélia e a Sônia por isso. E aí, então, eu já passo a palavra para a Sônia, primeiro de tudo, que ela vai fazer a apresentação dela do ponto de vista regulatório, dessa parte da farmácia de manipulação, e depois da Ana Amélia, com do ponto de vista de patente do direito. E aí, depois a gente faz uma troca aqui entre nós e com vocês sobre um aprofundamento de alguns tópicos. Então, Sônia, por favor, muitíssimo obrigado. Obrigada, Bernardo. Primeiro, queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa discussão. Patrícia, você consegue iniciar aqui o slide, por favor? Então, tá. Então, começando aqui. Então, acho que é importante a gente lembrar, né, relembrar um pouco o papel essencial da farmácia de manipulação, né? Ela sempre existiu e continua existindo. Lá no passado, realmente, a gente não tinha alternativa a não ser a farmácia de manipulação, desde o uso de plantas
plantas medicinais e remédios caseiros. E com o tempo, e com a industrialização, né, e com acesso à medicação, o papel, né, essencial da farmácia de manipulação, ela se tornou adicional aos medicamentos industrializados, né? Então, ela proporciona medicamentos personalizados para atender alguma necessidade individual, né? E quando aqui a gente olha a necessidade individual, a gente pode pontuar crianças, né, em um ambiente hospitalar, que você precisa de uma diluição, idosos também, quando eles têm alguma alergia, ou alguma condição especial, né, de um paciente que ele precisa tomar uma dose diferente ou numa velocidade diferente. Então, realmente, é quando você precisa, tem uma demanda individualizada daquele produto, daquele medicamento. Então, acho que é bom a gente começar lembrando um papel da farmácia de manipulação hoje no Brasil. Podemos passar. E aqui, eu acho que aqui é aqui só para compartilhar um pouco, né, o que está acontecendo? Está acontecendo um desvio, né, desse escopo da farmácia de manipulação, quando a gente olha a regulamentação posta, né? Qual é a ação e escopo de uma farmácia de manipulação? Então, de novo, pelas regulamentações, o foco dela é destinado a produzir, né, a manipular produtos individualizados quando existe uma prescrição médica. E a gente tem visto que isso tem mudado bastante na prática, né? Quando a gente olha o quantitativo desses produtos manipulados, a gente vê que eles estão ultrapassando o que a regulamentação 67 ela permite, né? Então, ela já não está mais trabalhando e manuseando quantitativos que a gente pode falar que é para uso individualizado. Outra questão também que ela está passando, né, do que pode ou não pode fazer dentro da regulamentação da Anvisa. Então, lembrando que a nossa agência reguladora é a Anvisa, e ela que coloca as regras, né, o que a farmácia de manipulação pode ou não pode, de acordo com o escopo que ela tem. Né? E aqui a gente tem visto também pelos produtos importados que ela tem manuseado e colocando à disponibilidade da população brasileira, inclusive medicamentos cuja eficácia e segurança ainda não foram avaliados, né, pela Anvisa. Então, moléculas que ainda estão em fase 2 de avaliação, quer dizer, né, que ainda estão em fase de pesquisa clínica, não tem uma eficácia e segurança de fato comprovada, né, e a gente pode perceber que está tendo uma importação e manipulação desses medicamentos e colocando para acesso da população brasileira. Pode passar. E aqui eu achei interessante trazer para vocês, pontuando um pouco quais são as diferenças, né, dos requisitos sanitários postos por uma indústria farmacêutica de medicamentos industrializados e quais são as regulamentações principais que uma farmácia de manipulação precisa cumprir, né? E aqui a gente olha 19 para 4. Né? 19 é lógico porque o quantitativo produzido, né, você impacta populações muito maiores, e 4 porque a farmácia de manipulação ela tem um escopo inicial de dar acesso a medicamentos personalizados, né? Algo muito, muito, muito específico, quase artesanal para aquele paciente, mediante a prescrição de um médico. E por isso existe essa diferença de regulamentações. Mas quando a farmácia de manipulação ela ultrapassa isso, né? Ela deixa de trabalhar dentro do escopo dela, e a gente aqui está falando que ela está produzindo a nível escala industrial, isso representa um risco, né, para a população. Porque aqui na parte do quadro da esquerda, a gente consegue ver as principais diferenças entre uma indústria farmacêutica e uma farmácia de manipulação. Acredito que aqui todos saibam, mas a indústria farmacêutica ela é obrigada a seguir com o sistema de farmacovigilância, ou seja, todo evento adverso, né, que o paciente apresentar, ele liga para o saque da empresa, esse evento adverso ele é cadastrado num sistema global e é feito um acompanhamento de tendência, se é um evento adverso novo ou se é um evento adverso esperado para aquela medicação. Quando a gente vai para a farmácia de manipulação, hoje não existe, né, esse sistema, mal existe um saque. Né? Então, se o paciente está tendo um evento adverso em relação àquele produto manipulado, a gente não tem, né, conhecimento disso, então é um risco sanitário muito alto, que pode estar apresentando novos eventos adversos de molécula não estudada ou de forma farmacêutica não estudada, e o paciente pode não estar sabendo que é referente àquele uso que ele está fazendo, né?
Então, quando a gente olha a parte dos industrializados, você precisa, a regulamentação ela é bem robusta em termos de eficácia que você precisa mostrar daquela molécula, né? Dependendo da forma farmacêutica, se ela é injetável, se é oral, vários estudos são solicitados. Né? E para a farmácia de manipulação, quando a gente olha, qualquer mudança, alteração, não, isso não é avaliado, né? Isso é entendido num escopo personalizado, quase que experimental, mas quando ele passa a atingir um pool de pacientes muito alto, isso precisa ser avaliado. Outra questão é a estabilidade do produto, né? Hoje é feito um estudo de estabilidade do produto, né? Em relação à temperatura, a condições de uso, a pós-aberto. E hoje na farmácia de manipulação não existe, né? É muito do conhecimento do farmacêutico individual. Não tem uma regulamentação posta que fala quais são os critérios mínimos. Sem falar da temperatura, né? Tem muitos medicamentos sensíveis que você precisa desde a importação do princípio ativo, você precisa fazer condições especiais, muitas vezes em cadeia fria, a menos 60 graus. Né? E como que esses medicamentos que estão destinados para manipulação estão sendo importados e manuseados, né? Estão sendo em cadeia fria? Isso tudo impacta na segurança e eficácia do produto, na qualidade, né? Porque às vezes o paciente ele acha que está comprando alguma coisa porque o medicamento foi prescrito pelo médico, né? Naquela receita individualizada, mas no final ele pode estar não recebendo nada. O produto pode estar sido degradado, o produto está, enfim, em mistura com outras substâncias, ele pode ter uma interação. Então, tudo isso para mostrar que existe uma discrepância nos requisitos sanitários postos para a indústria e postos para a manipulação. Isso representa um risco altíssimo sanitário quando a gente vê que as farmácias de manipulação, aqui, né, talvez a palavra que eu vá usar é um pouco, mas eu acho que representa bem. As farmácias de manipulação estão atuando como indústria, mas elas não seguem as regulamentações de uma indústria. Então, isso é um risco muito alto para a população brasileira, e aqui o foco principal é na fiscalização. Né? Hoje a Anvisa, quando a gente fala de indústria, é a Anvisa que fiscaliza e coloca os requisitos. Quando a gente fala de manipulação, é uma fiscalização descentralizada, muitas vezes as visas dos municípios não têm conhecimento, não têm recursos, né? Então, o risco fica mais alto ainda quando a gente depara com essa situação. Pode passar. E aqui, quando a gente fala dos quantitativos, a gente trouxe aqui para exemplificar em termos de números, né, para impactar. Quando a gente olha para a semaglutida, aqui quando a gente olha o total importado de março de 23 até maio de 25, o total foram importadas aproximadamente quase 34 quilos só de princípio ativo. E aqui a gente está falando de princípio ativo, não de produto acabado, produto industrializado, né? O que é comprado diretamente na drogaria. E desse quantitativo, 5,3, né, 15% foi importado pelas indústrias, que de fato, para fazerem o desenvolvimento analítico, para fazerem os testes locais, e quase 83%, ou seja, quase 28 quilos, foi importado para fins de manipulação. E quando a gente coloca esse ativo, né, em quilos, a gente consegue transformar em produto acabado, é aproximadamente 6 milhões de canetas que foram colocadas no mercado brasileiro sem qualquer teste, avaliação, enfim, de fato avaliado o risco sanitário, né, segurança, eficácia e a qualidade desses produtos. Então, esses números, eles mostram bastante, eles são expressivos, é um número muito alto que foi disponibilizado para a população brasileira, sem seguir os requisitos necessários. E aqui também, só para vocês, a gente trouxe aqui para fins de informativo de número, quando a gente pega esses 6 milhões de canetas, né, potencialmente poderiam ter sido produzidas com essa IFA importada, se a gente fosse colocar em produto industrializada, seria mais ou menos 1,9 bilhões de reais em impostos arrecadados. Quando a gente coloca esses números para fins de manipulação, são 263 milhões, ou seja, é 14% desse todo quantitativo, né? Acho que no momento de crise fiscal que a gente está vivendo, esse número é bem representativo quando a gente compara os dois escopos. Mais ou menos isso que eu queria trazer. Sônia?
Oi, tô Excelente. aqui. Oi, achei, Obrigada. achei excelente a sua apresentação. Bem que eu falei pro pessoal que ia ser bacana. Você não só trouxe bastante da sua visão, mas bem embasado, bastantes números. Esses dois últimos slides com a sua comparação, achei isso incrível, né? Do número de importação, agora eu não lembro nesse período, não sei se foi 2 anos, algo assim, né? 83% da importação de SEMA foi apenas para farmácia de manipulação. E o que daria em torno de 6 milhões de canetas, né? Ou seja, um produto. Então, ou seja, a gente de fato não está falando de uma farmácia de manipulação, né? A gente está falando praticamente de uma indústria concorrente mesmo da indústria inovadora por esses números, né? Quer acrescentar alguma coisa? Exatamente. Exatamente. E quando a gente vê que assim, não precisa apresentar nenhum estudo adicional de segurança e eficácia daquele produto, quando a gente olha uma indústria que está importando para fazer o seu desenvolvimento, o estudo daquela molécula, do seu produto acabado, ela tem que seguir, né? Uma série de requerimentos da Anvisa para, sim, submeter o registro e aprovar e comercializar o seu produto. Por um outro lado, a indústria de manipulação não precisa fazer nada. É, Ela só precisa seguir um requisito básico de infraestrutura de uma farmácia de manipulação, produzir em escala industrial e colocar isso no mercado. é, é, Soninha, se eu puder só complementar, acho que vale esclarecer para o pessoal que está nos assistindo que esses dados eles foram obtidos a partir de uma plataforma pública, são os dados do NCM Intel da Logcomex. Então, são informações públicas que a gente está trazendo aqui e, enfim, a gente vem acompanhando, né, de forma recorrente, são números crescentes, tá? É só para todo mundo ter visibilidade de que esse número só cresce. eu acho que esses números para mim isso agora falando como um advogado que trabalha com a indústria inovadora, né, na parte de patentes, para mim esses números mostram que na verdade a gente não está falando de uma farmácia de manipulação, né? Quase números de escala industrial na prática, né? Eu acho que esse é um ponto mais impactante dos dados, pelo menos para mim, que a Sônia trouxe, que são irrefutáveis, né? De fato é uma indústria que está aí, não uma farmácia de manipulação, e aí eu acho Ana Amélia, sem querer adentrar no que você vai falar, mas que é praticamente fica muito claro que não está naquela exceção da lei de patente, né? Quando a gente pensa em farmácia de manipulação, né? Pelo volume, né? Para mim, esses números eliminam qualquer dúvida. Não estamos discutindo uma prática de nicho para atender casos individuais. Sendo que 83% da importação, não é possível que seja 83% da importação seja para atender casos individuais, né? Estamos diante de realmente de uma operação paralela que funciona em escala industrial. E eu trazer só mais dois outros pontos da apresentação, Sônia, se você me permite, por favor, sinta-se à Claro. vontade de me corrigir, complementar. Eu achei também interessantíssima essa sua comparação regulatória, né, que você fala do tipo, para farmácia de manipulação são 4 regulações só, né, alguma coisa assim muito mais simples, na indústria inovadora são 19, eu sou ruim de número, essa 19. parte eu não anotei. Foi isso? 19. Foi 19. As Ah, até que principais, eu nem as listei principais. né, as menores, mas as principais são 19. Para você desenvolver, registrar e comercializar, você tem que cumprir com as 19, sendo que a farmácia são 4. É. Então é muito mais regulação e, portanto, mais segurança para a indústria inovadora, né? A indústria, não só inovadora, a indústria de genérico, a indústria farmacêutica mesmo de verdade, frente à farmácia de manipulação. E aqui agora é o cidadão brasileiro Bernardo falando que essa parte você me falou que isso eu não sabia, né? Que você tem às vezes medicamentos que ainda nem foram aprovados, já estão sendo importados, manipulados. Meu Deus, um risco sanitário e para o paciente e vida é um absurdo, né? Altíssimo, É. altíssimo, né? É de conhecimento, os dados, né? Enfim, eu trouxe aqui alguns dados da semaglutida, mas de outras moléculas que não são que não são da empresa que eu trabalho, mas a gente consegue ver uma importação regular e já disponível no mercado, né? E elas estão em fase de pesquisa clínica, né? Você não tem comprovação de segurança daquela molécula para começar a expor isso à população brasileira. É alarmante. É. E você sabe dizer se a Anvisa estaria fazendo alguma coisa para atuar ou a Anvisa não consegue? Porque o mercado magistral é enorme, né? Se você for ver a associação, ela diz que só em São Paulo tem mil farmácias de manipulação. Eu fico imaginando para a Anvisa é um trabalho hercúleo, né? Eu acho que o quantitativo é em torno de 8 mil farmácias de manipulação no Brasil todo. A Anvisa tem ciência,
é um ponto assim, de fiscalização que a Anvisa tem trabalhado, mas a gente vê que tem bastante espaço ainda para ela trabalhar, de fato, agir na fiscalização, principalmente na importação, né? Porque uma vez que você declara que está trazendo aquele produto, não tem por que você permitir, né? Se não está, segurança e eficácia não está aprovado pela agência, Sim. ali ela já consegue barrar. Né? E não só isso, quando a gente mostra, ela tem ciência desses números alarmantes, né? E quanto que isso pode produzir em medicamento acabado. Então, acredito que tem bastante espaço aí para a indústria, para a Anvisa trabalhar, né? Olhando o quantitativo que está sendo importado, e não há necessidade de prescrição individualizada para tudo isso, né? Então, Sim, o número é muito grande, né? Não é possível. Era para ser exceção, né? A exceção tá praticamente virando a regra, né? De fato, não tem como ser exatamente. individualizado. E individualizado, que eu acho que é até um ponto que eu acho que a Ana Amélia vai trazer, mas Ana Amélia, não quero roubar a sua apresentação, mas eu acho que esse individualizado, que é só para pegar esse ensejo. O individualizado é um paciente que é um único paciente que precisa de uma determinada característica do medicamento que o disponível no mercado não atinge, né? Porque muitas pessoas que a Ana Amélia vai abordar, acredito eu, quando pensa em individual, porque só para ser um paciente, uma pessoa já é individualizado. Não, na verdade é um paciente que tem uma necessidade que o medicamento não altera. E o último ponto que eu queria trazer da sua apresentação, Sônia, que eu achei essa. Aí também eu vou usar como ensejo para Ana Amélia, para ela entrar na dela, para ela não ficar. Que é uma parte dessa. Que eu digo, eu acho que vai até mais além do que simplesmente infração de patente. A gente está praticamente num cenário de concorrência desleal. É aquilo que eu mostrei. Tanta regra regulatória de um lado, pouquíssima regra regulatória de um outro, então acaba que ficam surfando essa onda sem nada, né? Então a indústria inovadora, né, precisa do registro da Anvisa com comprovação de segurança, eficácia, qualidade, estudo de estabilidade, tem que validar os processos, métodos, entre outras necessidades, né? Enquanto no outro lado é algo simplesmente importa, bota, faz uma manipulação e diz quem usa individual e pronto, coloca no mercado sem nenhuma preocupação, né? Exatamente, é uma concorrência totalmente desleal. Aqui não é só para a indústria farmacêutica de inovação, mas para a indústria farmacêutica como um todo, estabelecida no Brasil. E a farmácia de manipulação, a própria regulamentação, a 67, ela fala que é do conhecimento do farmacêutico, que ele estabelece esses critérios. Né? Se uma indústria precisa de anos para desenvolver conhecimento, né, e critérios para você colocar o medicamento no mercado, como que um indivíduo farmacêutico, não desmerecendo o farmacêutico, é claro, mas né, como é que ele vai deter conhecimento de tudo isso para estabelecer para aquela formulação que aquilo é estável, né, tem uma qualidade, não vai impactar na segurança e eficácia do produto. Exatamente, né? Até porque o farmacêutico, para ter esse estudo, ele tem que basear em artigos, algum estudo de alguma coisa. Ele está fazendo isso sem. Ele sabe que não existe, né? Exatamente. Então, para mim, realmente, esses dados demonstram essa concorrência desleal que opera em larga escala, né? Mas sem os custos de investimento, pelo menos sem a responsabilidade e as salvaguardas que a lei impõe para a indústria impõe para proteger a saúde pública, que a lei impõe para a indústria farmacêutica de verdade, né? Aqui não só inovadora, mas também indústria de genérico e de biosimilar. Bom, para também não tomar mais papo, que eu acho que é muito mais interessante ouvir a Ana Amélia e a Sônia, eu vou passar a palavra para a Ana Amélia para ela fazer a apresentação dela e depois a gente continua nesse nosso bate-papo. Ana Amélia, por favor. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Patrícia. Queria agradecer a IDS pelo convite. Soninha, obrigada pela apresentação. Acho que esse é um papo que a gente tem internamente aqui com frequência. Eu gosto muito dessa discussão, especialmente sobre a perspectiva da saúde pública, da segurança do paciente. Eu acho que aí é um terreno bastante fértil. Eu acho que, como consumidora, como cidadã, obviamente eu tenho a mesma preocupação que o Bernardo. E quando a gente olha para a tabela que a Sônia expôs aqui, de que existem 19 regras regulatórias versus 4 regras de controle sanitário para as farmácias de manipulação, isso reflete o racional da exceção. Né? Eu acho que existem normas diferentes para as farmácias de manipulação simplesmente porque elas não devem, elas não surgiram para exercer um papel de indústria, elas têm um outro papel na sociedade, que é de endereçar uma necessidade específica, individual, de um paciente que precisa desse tratamento personalizado. Então, eu acho que, em termos de acesso à saúde, a gente sabe
sabe que isso é um direito constitucional. Então, a farmácia magistral ela tem o seu papel dentro da sociedade. Só que quando a gente olha aqui para a forma como as coisas estão sendo feitas no Brasil e a dificuldade que é para a nossa agência reguladora endereçar a complexidade desse cenário, a gente traz para a equação um outro direito aqui, que é o direito do titular de patente. E aí o meu foco hoje, a minha incumbência aqui é tratar desse aspecto. Né, acho que como a maior parte de todos aqui conhece a lei de PI e tudo mais, não vou me adentrar nos detalhes, ficar presa nas minúcias, mas a gente sabe que o titular de patente, ele tem um direito, né, de tutela inibitória. Com base no privilégio da patente, ele pode então impedir que terceiros utilizem, produzam, vendam, ofereçam à venda, importem, enfim, várias ações com relação ao objeto patenteado. Então, pensando sobre isso, a gente olha para o artigo 43, o inciso 3º, que traz uma exceção a esse direito, do titular de patente. E assim, muito se discute, mas no fim do dia, a exceção tem um motivo para ser exceção, porque a farmácia de manipulação ela não tem a mesma estrutura, ela não tem o mesmo controle do ponto de vista regulatório e sanitário que a indústria farmacêutica então, tem. Então ela é a exceção justamente para que ela possa cuidar do caso específico especial. Eu vou compartilhar rapidamente aqui, não sei se vocês conseguem visualizar minha tela ainda, mas eu trouxe algumas, coisas que eu queria compartilhar Ainda não, Ana Amélia, não com carregou não. Tá todos. carregando. Quem carregou? Carregou? Então vamos lá. Eu acho que até inverti esse slide aqui na minha apresentação, porque a questão do risco à saúde, eu acho que ficou muito clara a partir da fala da Sônia, né. Hoje existe até uma preocupação das associações médicas com relação a essa busca pelo tratamento personalizado. Hoje, olha-se com preocupação essa necessidade, né, de utilização de medicamentos manipulados. Então, acho que todos os riscos foram muito bem pontuados aqui pela Soninha. Além disso, o que a gente vê é uma uma postura como o Bernardo muito bem destacou, a postura do concorrente. O que se vê hoje é que pelo grande crescimento do mercado, de farmácias de manipulação e especialmente algumas moléculas que são hoje blockbusters, eh, essas farmácias de manipulação elas estão entrando como players, elas querem competir no mercado. Então, tem implante emagrecedor que está sendo criado, é uma nova forma terapêutica que, enfim, ainda não teve nenhuma avaliação de eficácia, de segurança. A gente está vendo manipulados para emagrecimento de animais. Então, se você tem um gatinho, um pet acima do peso, novos tratamentos também, sem os devidos cuidados, os devidos estudos, enfim, tudo isso trabalha aí numa exceção, numa situação de risco. Quando a gente fala especificamente da exceção do artigo 43, da lei de PI, eu acho que é importante a gente pensar em alguns, itens, né, do disposto legal, que diz o seguinte, que os direitos do titular de patente não se aplicam à preparação de medicamentos de acordo com prescrição médica. Então acho que a questão da prescrição médica ela está aí como uma condição sine qua non para casos individuais. E aí, nesses casos individuais, a gente pensa, como foi falado aqui, a gente pensa em uma dosagem diferente da dosagem comercial disponível, com um excipiente diferente, ou porque existe uma alergia, ou porque existe a necessidade de uma outra associação medicamentosa. Só que na prática, o que a gente vê? A gente vê uma oferta irrestrita, sem nenhum tipo de controle, a gente vê a oferta de formas terapêuticas sem nenhuma comprovação, nas mesmas dosagens, que as disponíveis nos medicamentos comerciais. Então, de fato, há uma atuação fora do limite previsto na exceção legal do artigo 43, inciso 3º, né. E, como o Bernardo bem colocou, a gente está vendo concorrência desleal, porque a gente está vendo, farmácias de manipulação fazendo grandes parcerias e atraindo mídia, atenção para seus produtos e
enfim, fazendo inserções promocionais que dizem que são produzidas mais de 3.000 ampolas por hora, né? Como que isso caracteriza de fato uma individualização, um tratamento personalizado? Então, aqui acho que está mais do que claro que o risco está diretamente associado ao desvio da conduta e o excesso nas práticas que não configuram a exceção legal prevista, né? É, Além disso, acho que muitas pessoas têm conhecimento, o que a gente acaba vendo são modelos comerciais muito distorcidos em relação à manipulação. Existe aí incentivos, cashback, existe um outro mercado paralelo que está se desenvolvendo para incentivar clínicas de estética, de bem-estar, de beleza, tratamentos de emagrecimento, a associarem procedimentos consultivos com os medicamentos manipulados. E no final das contas, tudo isso tem sim um caráter meramente comercial, econômico, e não tem nada a ver com personalização, né? Então, acho que de forma geral, o que eu queria trazer para vocês é que a realidade do que a gente tem visto hoje difere muito, acho que do objetivo, inclusive, do legislador quando concebeu a exceção legal. Então, acho que ter farmácias de manipulação que hoje não estão sujeitas aos mesmos controles sanitários, que não estão sujeitas aos mesmos controles de qualidade, atuando como um player de mercado, como uma indústria, trazem riscos muito grandes para os pacientes e na linha da questão jurídica que eu vim comentar aqui, configura sim uma infração ao direito de patente, né? Se a gente está tratando aqui de um insumo farmacêutico, de um produto que ainda é protegido por patente, toda essa atuação que extrapola a exceção legal, ela configura sim uma infração e, portanto, cabe ao titular do direito patentário a iniciativa de ir aos tribunais e buscar a tutela inibitória, enfim, buscar indenização. E como a Sônia comentou, né, a indústria ela está sujeita aos controles de eventos adversos. A manipulação ela não tem esse controle, ela não tem essa cultura do reporte, né? Então a informação nunca chega à agência reguladora. Então o conhecimento que se tem sobre os efeitos do uso de manipulados é muito pequeno. E tudo isso acaba afetando também a reputação do titular da patente, né? No fim do dia, se a pessoa vai lá, vai num médico, o médico recomenda ali um medicamento manipulado e ela se sente mal, ela tem, enfim, algum problema, acaba sendo hospitalizada, no fim do dia ela passa a ter a percepção de que aquele remédio ou aquela molécula especificamente não é segura. E isso acaba sempre trazendo, imputando ao titular da patente do medicamento originário um dano reputacional também. Então, acho que de forma geral era isso que eu queria trazer, e vamos para a parte bacana que é da discussão, das perguntas. Ótimo. Muito obrigado, Ana Amélia. Também uma apresentação excelente. Eu acho que a sua apresentação, mas se for resumir a sua apresentação em algumas poucas palavras, acho que a gente pode dizer que o que de fato é uma operação comercial sofisticada, né, que as farmácias de manipulação vem praticando. Não estou falando todas, mas pelo menos algumas. E que ignora a proteção tanto de patente, as regras da Anvisa e, quem sabe, mesmo até a ética médica, né? Tudo isso em detrimento da segurança dos pacientes, dependendo do cenário. E eu acho que é um ponto que a gente deixar bem claro que a gente não é contra a farmácia de manipulação, né? A farmácia de manipulação é fundamental, ela deve existir, porém, desde que cumpram as regras, que essas regras foram criadas justamente para saúde e segurança dos pacientes e para preservar o direito de terceiros, decorrentes tanto seja de patentes, de marcas e tudo mais. E a Ana Amélia nem chegou a mencionar, porque algumas ainda botam assim, né? Ozempic manipulado, né? Então ainda violam marcas e tudo mais como se fosse um medicamento deles, né? Mas eu Mas acho que você eu tenho. sabe, Bernardo, que Por para favor, Sônia. complementar, aí eu acho que na hora da prescrição, do ato de prescrever, o paciente não sabe o que é semaglutide. Sim. E Olha, eu não sei travei ou vocês, foi a mas Sônia? eu perdi a Eu acho que eu Soninha. perdi a Sônia. É.
Mas complementando, que eu acho que ela ia né? chegar lá. O que a É, gente vê Voltou, também. Ana Amélia. Voltou, Sônia, se voltou. travou. continua aqui? Foi logo no início, Sônia. Ah, tá bom. Assim, na hora da prescrição, no ato da prescrição, o paciente não sabe que é semaglutida, ele sabe o nome comercial daquela, né, molécula do produto industrializado. Então, o prescritor vai falar, é Ozempic manipulado. Então, o paciente, ele acha que está tomando Ozempic manipulado, mas ele não está tomando Ozempic, ele está tomando tudo menos Ozempic. Ele É pode ter, de verdade. fato, ter uma Sim, semaglutida naquela molécula, e hoje o que a gente vê também é que não é só a semaglutida que eles colocam na formulação, eles colocam um monte de vitaminas, fazem uma um bem mistura, bolado. um bem bolado para dar vitalidade, enfim, bem-estar, emagrecimento para aquele paciente. O paciente ele acha que está tomando semaglutida, Ozempic. E a gente tem ciência disso porque eles ligam para o saque da nossa empresa, eles falam, eu tomei Ozempic de vocês e estou passando mal. Então a gente tem conhecimento de alguns eventos adversos da semaglutida manipulada, porque o paciente ele realmente acha que está tomando Ozempic, mas ele não tomou Ozempic. Né? Então, olha o risco de tudo isso, e sendo que a semaglutida, a gente está falando aqui muito da sema, eles são medicamentos injetáveis, né? Então, assim, o risco sanitário na aplicação, né? Ele está fazendo compartilhamento de agulhas, não está? Ele está no ambiente limpo, várias doenças podem ser contraídas ali. Então, assim, é muito alto esse risco, né? Nessa prática de uso de produtos manipulados, principalmente injetáveis. E isso que você falou de que às vezes estão vendendo Ozempic manipulado e nem é o princípio ativo de semaglutida, dá até para ser, sei lá, uma violação de direito do consumidor, né? Tá comprando gato por lebre, né? Tá sendo Exatamente. enganado. E Ozempic implante, tem algum estudo falando que existe uma liberação de fato da semaglutida em implante? Ou seja, ele está comprando um adesivo que ele não sabe se de fato aquilo vai ter uma liberação para o organismo dele. Então, assim, é muita enganação, né? Na prática, vamos dizer assim, na ponta, tem muita enganação. Então, o paciente, no final, ele acha que está tomando Ozempic, ele não está tomando Ozempic. É, e assim, se o medicamento nem funcionar nesse caso, dependendo da finalidade, pode até dar problemas, né? Ou diabetes, mas até ele pode causar morte, né? Então acho que tá até um ponto que a gente não tá nem mais assim, uma discussão puramente econômica, ou uma discussão de patente, propriedade intelectual, né? Eu acho que dá para dizer que a gente está até beirando uma crise de saúde pública, né? Se isso for deixar aí no isso de crescer de uma forma descontrolada, a gente pode ter várias farmácias vendendo medicamentos de marca, mas na verdade manipulado, que sabe-se lá, se ainda fosse semaglutida ou o princípio fármaco aprovado pela Anvisa, menos mal, né? Mas ainda pode ter algo que sabe-se lá o que tá colocando, né? Faz um Exatamente. ginkgo biloba com não sei o que para tratar diabetes tipo 1, alguma coisa assim, uma coisa. Mas nessa linha de risco sanitário público mesmo, a Austrália, por exemplo, a autoridade sanitária da Austrália, junto com uma decisão federal, eles proibiram a manipulação de semaglutida e alguns ativos, justamente, né? Porque eles viram um risco alto de saúde pública ali, eles proibiram a manipulação. É interessante. Depois gostaria de ver essa decisão da Austrália, porque essa é bem bacana mesmo. Porque É. o judiciário australiano reconheceu que estavam abusando e aí. Sim, eu acho que nesse caso especificamente, Bernardo, acho que é o que a gente pode trazer aqui, que a gente está falando de uma molécula com uma estrutura muito complexa e que tem uma sensibilidade grande a todas as variações do processo produtivo. Então, no fim do dia, se você não tem as mesmas condições na farmácia de manipulação que você tem dentro da indústria, naturalmente você já tá exposto, né? E eu acho que, além de tudo, a gente está falando de produtos também que podem ter janela terapêutica muito estreita. Ou seja, qualquer micro diferença ali na dosagem, seja para mais, seja para menos no produto manipulado final, isso também pode oferecer um risco para a saúde do paciente, para a eficácia do tratamento. E acho que muito bom ponto que você tocou, até tinha esquecido de mencionar isso na minha fala inicialmente, mas o que a gente mais vê é o uso indevido de marcas, sim, corroborando, né, da tese de concorrência desleal, porque acho que
claramente um meio fraudulento aí para tentar eh, trazer clientela, né, de produtos já consagrados. E essa promoção irregular, ela também tem além de ser um uso indevido de marca, ela também tem um caráter de infração sanitária, né, porque não é permitida essa associação ao uso do nome comercial do medicamento em referência. Então, assim, eh, tanto do aspecto sanitário, regulatório, quanto no aspecto de, proteção dos direitos de propriedade industrial, eu acho que a questão é complexa e, como você falou, de forma nenhuma aqui a gente está na tentativa de demonizar ou de descreditar as farmácias de manipulação. A gente só realmente gostaria de que todas trabalhassem dentro dos limites previstos e dentro do do escopo das suas competências, porque assim acho que estariam todos mais seguros, né. O paciente e haveria um respeito aí aos direitos de propriedade industrial. Perfeito. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no chat, que eu já tenho vendo que tem bastante, umas 4 perguntas. O Vinícius, ele tá fazendo. Eu não consigo ver o nome todo dele aqui, mas Vinícius Loureiro, acredito eu. Ele pergunta: poderiam repetir, por gentileza, o nome da base citada para os números apurados? Acho que É eu... Logcomex, não é isso? Da Coana? Fica disponível E pela ela Receita Federal. a Logcomex ela cruza os dados da Coana, né, com os dados de importação da Anvisa. Mas a nossa base de dados é Logcomex. Tá. E aí tem uma pergunta da Camila. Ela fez para mim, Camila Raposo, mas eu vou jogar para Ana Amélia, porque eu também não sou um moderador simpático, não vou ficar respondendo, embora eu fique doido para responder. Eu adoro falar sobre patente. A pergunta, então, Ana Amélia, que não cabe ação de infração de patente para esses casos de venda de manipulados com as mesmas dosagens comercializadas pela indústria? Entendo que sim, sim, com certeza. Eu acho que cabe ação de infração, sem dúvida, porque se você está comercializando o medicamento manipulado na mesma dosagem disponibilizada pelo medicamento, formal, industrial, inexiste então aí a necessidade de personalização, individualização e, portanto, a operação está fora da exceção prevista no artigo 43, inciso terceiro. Isso. E eu acho que mais do que cabe, né? Não só cabe, mas também o judiciário vem Não aceitando só essas pode como ações. deve. Exatamente. Vem reconhecendo essas ações e proferindo sentenças, decisões, inclusive de tribunal, falando que exatamente que quando se comercializa, ainda que seja farmácia de manipulação, quando comercializa em algo igualzinho ao que pode ser obtido no mercado, isso é sim infração de patente, né? Porque justamente que a exceção deve ser interpretada restritivamente, então, portanto, farmácia de manipulação, ao manipular, ao copiar, no final das contas, um medicamento disponível no mercado, ainda que seja para um paciente com uma receita médica, isso sim é violação de patente. Então, tem reconhecida a infração nesse sentido. Perfeito. E tem outra pergunta da Bruna Lins. Boa tarde. Na opinião de vocês, a exceção do artigo 43, inciso 2, se aplica também às empresas que importam os insumos importadoras e não farmácia de manipulação? Eu acho que o 40 é o inciso 3, né? 3, É o isso. 3, é o 3. Eu acho que é isso que você quis dizer, né, Bruna? Eu acho que faltou só um izinho, mas eu acho que é. Isso, ela já botou aqui, isso. Então, Ana Amélia, você quer responder essa? Bom, nesse particular, acompanho aí o seu comentário, entendo que a exceção legal ela deve ser interpretada de forma restritiva, então o que a gente tem visto, nos tribunais é que, a importação em quantidades expressivas que, superam a necessidade específica individual de uma prescrição, personalizada, ela tem sido considerada também como, uma infração. Então, no meu entendimento, na minha perspectiva, entendo que a exceção do artigo 43 não seria extensiva a importadoras e demais empresas da cadeia. É. Ana Amélia, eu concordo 100% com você e acho que a gente, da nossa opinião, tá amparada por algum julgado, já tem algumas decisões do tribunal, TJ de São Sim, Paulo, acho que do Rio também, né, nessa linha de que essa exceção, por ser uma exceção, tem interpretação restritiva, então se aplica apenas às farmácias de manipulação e não às importadoras, né?
Sim, sim. E o que se vê é que quando existe a importação ali pontual de uma quantidade pequena, embasada pela prescrição médica para uma atuação específica, justamente para quê? Para endereçar uma necessidade individual de um paciente que precisa de um tratamento personalizado, eh, isso não costuma despertar a ira dos titulares de patente, né. O que a gente vê, no fim das contas, são importações de volumes muito expressivos, para quê? Para que atue-se no mercado como, como player, como Como indústria. play, exatamente. E esse número eu vou falar de novo. Esse número da Sônia, eu dei um print, tá, Sônia, da sua apresentação, que essas importações, 83%, assim, eu fiquei espantado. Realmente é um player, é um concorrente, é uma indústria mesmo, de fato, né? Com essa quantidade, dá 6 milhões de produtos, está longe de ser alguma coisa individual. Achei bem. Para mim, só esses números já diz que já não está na exceção. Não precisa nem fazer uma interpretação, uma hermenêutica jurídica sobre o 43, blá, blá, sabe? Cara, é um player. A gente está falando de uma indústria mesmo de fato. Então, se é a indústria de fato, a exceção não tem que estar se aplicando, né? Ou como diz uma professora minha, que é, como é que era? O botica, né? Que essa exceção é pro botica. É aquele farmacêutico lá, praticamente só dá uma misturinha e faz um negocinho pequenininho e pronto. Aqui não, não é o caso. Sônia, se eu Não, estiver Isso. errado, mas a minha professora fala não, é botica. exatamente Esse isso. nome. É. Mas você viu, na apresentação da Ana, estava claro, né? As próprias farmácias e promotores desse modelo de negócio, eles falam de capacidade de 3 mil ampolas, né? Então, assim, É. não Por é, hora, não Sônia, não é é, é por por dia, é por hora, hora. por hora. Então, nem mais, não é farmácia, não é Não é uso farmácia, é uma individualizado, indústria. não é, é uma indústria. E só para dar o Exato. crédito também, minha professora Cone Cesário, então acho que vale a pena dar o crédito para ela, que esse termo foi, eu tô copiando algo que ela fez. Aí, então, vamos lá. É, a Débora Postilho fez para você, Ana, mas depois tá minha pergunta acima vai para você, Bernardo. Só que eu vou deixar para Ana, porque eu sou só moderador, Oi, Ana, tudo bem? Excelente. Não sei se seria o caso, mas vocês discutiram levar o problema ao CAD, via Interfarma, talvez? Bom, acho que a coisa está tomando corpo, né, como a gente tem visto, é uma ótima ideia, acho que é uma possibilidade, não foi uma questão discutida previamente aqui. O que a gente tem feito e adotado como uma medida que respalda não só os nossos direitos, né, como titulares de patente, mas a nossa preocupação principal, que no final das contas é a saúde do paciente, é que a gente tem levado esses números, esses dados, esses reportes de eventos adversos para as entidades de proteção aos direitos do consumidor. Eu acho que essa tem sido uma abordagem interessante e importante, porque no passado, em situações análogas, o que a gente quando eu digo situação análoga, eu digo de uma infodemia, né? Que todo mundo agora tem informação e sabe, fala, e as pessoas se autoprescrevem. Então, no fim do dia, hoje, o que a gente gostaria de ver é uma parceria, né, entre as entidades de proteção aos direitos do consumidor, Senacom, os Procons estaduais, atuando em parceria com as Visas, né? Porque assim, vamos ser realistas, as Anvisas estaduais e municipais, elas não contam com a infraestrutura necessária para atuar em farmacovigilância de forma totalmente efetiva. Então, acho que uma parceria em prol do consumidor e da saúde pública foi uma abordagem que nos agradou e é assim que a gente vem pensando em lidar com o tema. Mais do que uma questão de concorrência entre entes privados, a gente está preocupado mesmo com o produto final que chega ao consumidor. E isso realmente é muito importante. É novamente eu botando o chapéu do cidadão brasileiro, que foi o que a Sônia mencionou. Produtos que não foram aprovados, ainda estão começando, o paciente não sabe. A gente ainda tem um conhecimento que a gente trabalha na área, então a gente consegue fazer uma análise crítica, né? Mas uma pessoa, às vezes, comum, chega achando que você está realmente comprando um medicamento. Ah, é só a versão dele manipulada, mais baratinho, tem um Uhum. desconto. E aí depois bate no. Dá um problema e bate no chat. Aí não é chat, como é que é o nome? No No saque também não é saque. saque. É o É serviço de saque, é saque. vigilância, é saque. E você, ó, os medicamentos de vocês estão me dando problema. Mas peraí, meu? Nem vendi pra você, então. Sônia, Nem vai dizer. importei, nem tenho nome É. comercial, né? Eu acho que um exemplo claro foi na época da pandemia, né? Onde a gente acompanhou ao vivo a avaliação da vacina pela Sim. Anvisa, né? Precisava estar registrada, aprovada pela agência, né? Para o uso da população brasileira. A gente acompanha isso muito de perto, né? Essa importância. E
está acontecendo isso agora, né? Está sendo importado, está sendo prescrito e a população está tendo acesso a medicamento que não foi avaliado na sua totalidade ainda. Então, eu como profissional da saúde, assim, é um pouco desesperador, né, ver isso, assim, que, né, moléculas que têm ainda, né, um potencial de entrega em eficácia e segurança sendo usado dessa maneira. Então, quando o medicamento chegar, a experiência que de fato o paciente poderia ter, né, com aquele medicamento de fato estudado, avaliado, ou então necessário algum ajuste na forma de produção para que de fato ele tenha, né, o efeito daquele medicamento, às vezes o medicamento já vem num mercado que já tem alguns vícios, né, que de fato não é dele, foi de alguma outra, né, molécula que chegou no Brasil, né, e fez isso. Então, é um alerta mesmo de grande risco à saúde pública. Eu fiquei com agora curiosidade, né? Porque, assim, se bem que a farmácia de manipulação ela pode ter uma parceria com algum médico para conseguir fazer isso, né? Porque, por exemplo, se eu chegar na farmácia de manipulação, sei lá, algo me interessa, esbarro lá, eu consigo comprar sem a receita? Não, tese eu precisaria, né? Em tese, tudo que a farmácia de manipulação ela manipula vem de uma prescrição. Não é da Ah, cabeça da farmacêutico da farmácia de me- manipulação. Tem que mesmo ter esses uma casos aí prescrição. mesmo esses casos que você falou que não é SEMA, ele falou Ozempic manipulado, na verdade é um bem bolado, sei lá, de o que que tem lá Tem que ter uma dentro, tem que ter prescrição. uma prescrição, tá? Você tem que ter uma comprovação que de fato foi uma solução médica personalizada para aquela pessoa. Tem que ter uma prescrição. Ah, então também tem uma responsabilidade também do médico, então, que faz às vezes essa prescrição de produtos bem bolados, vou chamar assim, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A Carol E aí, Cagnoni tá. Bernardo, Oi. só sobre esse último ponto, né? A gente acredita no bom senso, o médico tem discricionalidade para prescrever, mas no fim do dia, algumas associações médicas já se manifestaram especificamente com relação a semaglutida, e o que se vê é que ainda não se identificou uma necessidade específica de individualização de tratamento, e que quaisquer, por exemplo, formas terapêuticas ou dosagens diferentes das dosagens comerciais hoje, realmente ainda não tem comprovação de eficácia, né? Então, apesar dos pesares, ainda que a individualização seja uma estratégia, a gente ainda não tem total comprovação de que tudo funciona, né? Sim. Tem um pedido da Carol Cagnoni, eu chamo de Carol porque a gente é íntimo, né? Não, Carol, Ana Carolina Cagnoni, né? Ela fala depois pode compartilhar os precedentes, sim, a gente pode compartilhar. Aí tem do Rafael, qual o sobrenome? Que pra mim aparece só com C, eu não consigo ver o Rafael restante. Chen. Rafael Chen. E como tem sido os desafios de incluir essas farmácias de manipulação no polo passivo de ações de indenização ou buscar indenização regressiva decorrente dos eventos adversos de pacientes prejudicados? E a Ana Amélia, quer responder? Eu Bom, posso? como tem sido o desafio? Me complementa, viu, que a gente faz Tá. esse trabalho junto, então fica, por favor, à vontade. Como tem sido o desafio de incluir as farmácias de manipulação no polo passivo? Bom, hoje em dia o que a gente vê é que a maior parte das vendas e ofertas à venda das farmácias de manipulação ocorre de maneira online, né? Então, estando na internet, há tanto a etapa de fixação de jurisdição quanto a colocação deles no polo passivo nos dá um pouco mais de flexibilidade. Mas colocar farmácias de manipulação no polo passivo, Bernardo, o que a gente tem para dizer sobre isso, né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho de formiguinha, a gente tem buscado diálogo com as É. associações representativas das farmácias, então a gente notifica, a gente explica os limites, né, da exceção legal, a gente pede suporte das associações para que elas ajudem as suas membros associadas a atuarem dentro desses limites, e aí realmente, de vez em quando, a gente se depara com coisas muito extensivas no mercado, e aí que demandam uma ação. E buscar indenização regressiva decorrente de evento adverso, eu pelo menos não tenho conhecimento ainda de ter feito, buscando indenização para os pacientes prejudicados.
Eu acho que, Ana Amélia, só complementando o que você está trazendo, acho que, vamos lá, né? Para deixar bem claro, não é farmácia de manipulação que está fora da exceção legal, né? Ou seja, que está Exato, praticamente exato. atuando como. Então, nesse ponto, eu acho que não tem muito mistério de incluir no polo passivo, porque é um player, é quase gente como a gente, né? Uma indústria tal como outra, tá violando, tá explorando comercialmente de uma maneira grande, então é de fato um concorrente, então fácil de entrar no polo passivo. Na minha experiência, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso, né? Até mesmo elas às vezes tentam uma preliminar, alguma coisa assim, mas é muito raramente, tá? Normalmente elas sempre dizem que é o seguinte, ó, eu não infringo porque eu estou coberto pela exceção do 43, inciso 3 da LPI. E aí é uma discussão de mérito, tem normal, tá? Aí essa parte de buscar a indenização é a dificuldade que a gente tem no judiciário brasileiro como um todo, que aí depois tem que liquidar, tem a perícia contábil e tudo mais, e depois tem a parte de executar aquela sentença e tal, mas eu acho que não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. E normalmente também o titular da patente está mais interessado é estancar, né? Que é do tipo, para essa violação, a não ser que diante desses números da Sônia, talvez a gente tenha que até começar a mudar aqui agora, né? Porque a gente está falando de coisas absurdas mesmo. 6 milhões de canetas é um negócio assim, em 27 meses é um negócio bem grande. Então, de fato, dá uma indenização alta. Então, talvez possa buscar como isso. Mas, de qualquer forma, o desafio de inclusão, acho que não tem nenhum. É só mesmo uma questão. E até algo fácil de você juntar uma prova, pelo menos inicial, né? Que eles oferecem no site e tudo mais. Então, é só praticamente juntar meia dúzia de print, faz uma ata e pronto. Você já consegue justificar, pelo menos, a legitimidade. É... Ih, fugiu o nome. Ativa, passiva. A Passiva. legitimidade Uhum. passiva dessas farmácias de manipulação. Que mais? O Rafael faz outra pergunta. E a partir de qual momento esses medicamentos manipulados podem ser considerados como counterfeits? Eu acho que é a partir do momento que eles já começam a fazer uma cópia, praticamente. Estão fora da exceção do 43, né? Que ele não tá. Aquele cenário individual e excepcional, para mim, eu já chego dá para dizer que é um counterfeit, que já é uma infração de patente. Concorda, É. né? Se eles têm 3.000 ampolinhas por hora ali guardadas, esperando alguém aparecer com uma prescrição para É. então comercializar, é, na minha visão, tá qualificado. Aí tem uma pergunta da Mariana Cunha. Vale a pena reportar esses casos de infração para as associações, por exemplo, Anfamarg, via notificação, para além da farmácia de manipulação? Vejo o caso das associações respondendo a dúvidas das farmácias com base na exceção, sem entender o caso ou até se posicionar de forma a corroborar a manipulação. Sônia, Ana Amélia. Em termos de efetividade, eu diria que talvez realmente não seja alguma coisa que vale a pena, mas eu acho que parte do nosso papel aqui, do nosso modus operandi, não é só repressivo, acho que tem uma parcela educativa também, então acho que a gente vem sim notificando as associações e pedindo suporte, né, para que haja a conscientização e a atuação da farmácia de manipulação dentro dos limites permitidos pela lei. Porque se a atuação ocorre dentro desses limites, quem ganha é a sociedade, quem ganha é o paciente que precisa desse atendimento. E aí não coloca em xeque a credibilidade de toda uma classe, né, de empresas. Sim, eu acho que ganha todo mundo realmente, Ana Amélia, porque eu acho que seria o melhor, porque como a Sônia falou, né, acho que são 8 milhões 8 milhões não, 8 mil 8 farmácias de mil, em torno de manipulação 8 no mil. Brasil, ou em torno de 8 mil. Se tiver que entrar com uma ação de infração, ou a Anvisa aí em cada uma e tudo mais, a gente vai dar 2077 e a gente ainda está aqui discutindo isso, né? E de fato, se a associação conseguisse entrar num consenso, num entendimento, reconhecesse essas decisões judiciais e entendesse que elas estão corretas, então informaria os seus associados, tipo, olha, esse é o cenário. Pensem bem quando vocês quiserem seguir esse caminho, né? Sim, e Bernardo, se eu puder fazer só um gancho aqui, em algum momento alguém perguntou da atuação da Anvisa, né? A Sony endereçou de que eles tentam, eles fazem o que é possível, mas acho que parte da efetividade da atuação da Anvisa também passa por uma reforma do framework legal das atividades de manipulação per se, porque a legislação que cobre a atividade de manipulação é muito antiga. Eu acho que ela demanda hoje atualização, eu acho que isso seria uma forma também de garantir maior segurança para todos os agentes aí da equação.
Sônia, estão fazendo muitas perguntas de patente. Pensei que a gente faça uma pergunta para você, Sônia, de agora pra gente Não, se sentir deixa as perguntas, deslocada. deixa as Quiser. perguntas chegarem naturalmente. Ó, tem mais uma pergunta. Eu acho que se a Patrícia daqui a pouco ela já tá me mandando eu cortar aqui, que já vão dar 4 horas e tudo mais, que se a Patrícia não me corta, eu vou ficar Dá o tempo falando da aqui, última perguntinha. eu vou segurar todo mundo aqui. Eu acho que tá bem tranquilo pra gente responder e encerra, que é uma pergunta até interessante. Tá um pouco que você já falou lá atrás, mas acho que tem uma nuance diferente. O Eduardo, aí eu não sei se é pronunciado, Alan. Vocês entendem que a atividade de fornecimento de insumos para farmácia de manipulação se enquadra como infração de patente? É possível responsabilizar o importador que forneceu o insumo por conta de violações praticadas pela farmácia? Aí, Sônia, mais uma pergunta de patente, tá? Não, não é culpa minha, tá, Sônia? Ana Amélia, você quer responder? Bom, acho que está em linha com a pergunta que a Bruna tinha feito. Eu entendo que sim, mas obviamente depende da quantidade, né? Acho que responsabilizar o importador que forneceu em larga escala para a farmácia de manipulação faz todo sentido dentro do que a gente vem defendendo aqui. Eu acho que daqui tem. Eu só complementando, eu vejo duas formas de pergunta. Não sei se o Eduardo pensou nessa parte. Porque eu acho que quando o importador ele importa e fornece o insumo, né? Vamos usar aqui a semaglutida que está patenteada, isso é infração direta de patente. Mas vamos pensar que às vezes a gente estivesse falando de uma patente de formulação. Então a patente de formulação está protegida, ele fornece apenas o insumo, que aí sim quem vai infringir a patente é a farmácia de manipulação. Acho que nesse caso, sim, também dá para responsabilizar, até porque a nossa lei prevê a infração por contribuição. Então, o importador, a importação simplesmente por isso só não provavelmente não é infração de patente, mas porém quando ela faz essa importação com o fim de contribuir para uma infração de um terceiro, sim, é infração de patente. Eu acho que respondeu. Aí tem. Patrícia, tem mais uma pergunta. Podemos responder? Vai lá, ainda está dentro do. Tá. Mas se o importador não tem expertise no assunto, a Bruna tá perguntando, Bruna Lins, não tem expertise no assunto, como ele pode ser responsabilizado? Na teoria, ele não sabe a quantidade que seria considerada excessiva. Acho que é mais ou menos tá mais na linha do que eu falei, né? Porque eu acho que excessivo, acho que dá pra ter uma noção. Ana Maria, desculpa, eu tô respondendo por você, desculpa. Me empolguei. Imagina, manda ver. Não, é que eu acho que essa parte do excessivo, ele dá pra saber, né? Eu acho que o importador, ele não tem esse desconhecimento, que a gente tá pensando num caso individual do excepcional. O cara pede, sei lá, 100 gramas, o negócio usa miligrama, 0,5 miligrama, alguma coisa, 100 gramas é uma quantidade que daria pra você fazer. Pô, quantos pacientes você tá tratando, né? Eu acho que dá pra ter esse ponto. Acho que o excessivo, ele sabe sim. Acho que dá para ter uma mínima noção, ou pelo menos perguntar do tipo, você vai. Eu vi aqui que tem uma patente para ter esse fármaco, você está então na exceção, é algo excepcional, é um individual que você vai fazer esse uso, aí sim, aí talvez ele poderia tentar sim. Ana Mary, não sei se você quer complementar, se eu falei besteira, por favor, pode me corrigir. Posso só Não, complementar aqui também? Eu acho que ele tem Por favor, total sim. conhecimento, porque o importador, né, do insumo, ele é uma empresa que precisa de uma licença sanitária da Anvisa, né? E para aquele insumo que ele está importando, ele tem dados, ele pode encontrar uma bula no site da Anvisa, o cadastro daquele medicamento comercializado no site da Anvisa, para ver quantas miligramas são usadas, né? No Sim. geral, para aquele tipo de medicamento. Então, não é assim um segredo de indústria, é informação pública, de fácil acesso. Então, ele tem total capacidade de avaliar se aquilo é excessivo ou não. e Bernardo, só agregando aqui uma nuance de realidade também, em muitos casos a proteção patentária ela é multirregional, né? Então a gente acaba tendo proteção em outros países também. E no fim do dia o que a gente vê é que os principais países importadores, os principais players importadores de determinados insumos têm proteção patentária nos seus respectivos países de produção Uhum. também. Então ocorre infração, sim, acho que há conhecimento da infração, sim, e, enfim, passa a ser vantajoso pelo volume, pela atividade em si. Então,
o dado de realidade é esse. A gente, nos países, principais fontes de importação de determinados insumos, há proteção patentária nos países em que os insumos são produzidos e exportados. Perfeito. Então, eu acho que ficou excelente. Diante do horário também, senão não vou ficar prendendo a Sônia e a Ana Amélia, eles nunca mais vão querer participar, não é algo que eu chamar. Então eu vou passar a palavra para a Patrícia para fazer o encerramento e novamente eu agradeço imensamente a Sônia e a Ana Amélia por ter se disponibilizado a separar uma horinha do tempo de vocês para trocar uma ideia aqui comigo, conversar sobre, e agradeço muito aos participantes pela perguntas, transformando esse evento muito mais dinâmico e divertido. Patrícia. Bom, obrigada. Bernardo, Ana Amélia, Sônia, em nome do IDS, eu agradeço vocês pela aula que vocês nos proporcionaram. Foi uma verdadeira aula. Agradeço a audiência pela participação também animada com as perguntas. Eu convido também vocês, esses eventos, eles acontecem, que é o Agenda IDS, né? Eles acontecem regularmente, como vocês puderam ver, são sempre temas muito atuais, né? Com muito conhecimento, muita troca de conhecimento. O nosso próximo evento vai falar de um pouco, sempre na parte de PI e tecnologia, né? O próximo evento vai falar um pouco de inteligência artificial no ambiente corporativo, que também é um tema que está bem atuante. Quem tiver alguma outra dúvida, pode escrever para a gente, né? Mandar um e-mail, principalmente acompanhar a gente nas mídias sociais do Instituto Dana Mancimas e pelo site o ids.org.br, que essa apresentação vai ficar disponível para vocês assistirem novamente se tiverem alguma outra dúvida. Nós temos várias outras, né, dos outros agendas IDS disponibilizados, como outros materiais para que a gente fique por dentro, né, das discussões sobre propriedade intelectual e esses temas correlatos. Então, eu agradeço, já encerrando, né, agradeço a presença de todos, em especial a Ana Amélia e a Sônia. Nós que agradecemos, Patrícia. Foi um prazer estar com vocês. Uma boa tarde aí a todos. Foi um prazer. Boa tarde. Obrigada.